Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 9 de maio de 2018, começando mais um programa F5 aqui pela Infomoney TV. Sempre falando de inovação, né? Coisas novas. E a gente tem falado de um tema aí que é chatbot, já falamos algumas vezes, né? Sim. Mas hoje a gente traz um olhar diferente, por dois motivos. Primeiro que é um olhar feminino, primeira vez que a gente recebe uma mulher aqui no programa F5, que nos deixa muito feliz. E segundo que das outras vezes a gente falou do chatbot, do olhar da empresa. Agora a gente vai olhar pela pessoa. Você gosta de falar com um robô? O que te incomoda quando fala com um robô? Vamos entender. Já já a gente vai conversar com a Gabriela Vargas, que é diretora da Zenvia. Já já. Antes desculpa, é Zenvia, não Zambia. Zenvia. Exatamente. Antes o Gustavo tem uns recados bem interessantes por causa da semana que vem, né? Semana que vem é uma semana muito especial, tem vários eventos aqui em São Paulo e um pedaço que até no Brasil inteiro. Gabriel, coloca na tela aí para mim. O primeiro é esse um Fintech View, que acontece semana que vem, aí no dia 15 e 16 de maio. Tem várias discussões sobre Fintech, sobre vários aspectos da Fintech. O segundo é o Fórum Blockchain, que acontece no dia 16 de maio aqui. Né, e também tem várias discussões sobre blockchain, né, que é um tema hoje bastante importante. E o terceiro é a Semana ENEF de Educação Financeira, que acontece essa no Brasil inteiro. É uma semana que é promovida, entre outras empresas, pela CVM, pela B3, pela Planejar. Você tem várias empresas que estão por trás, que a ideia é trazer a educação financeira para o dia a dia, né? Assim, para mostrar para as pessoas o quanto é importante você ter essa educação financeira. Tá. Você que está assistindo um programa de inovação e está vendo as pessoas falarem de finanças, primeiro que finanças está no nosso DNA, né, Gustavo? Não tem jeito, somos dois do mercado financeiro. E segundo que tem tudo a ver com, assim como tecnologia está em tudo, a nossa relação com dinheiro também. Vou aproveitar que o Gustavo falou da Semana ENEF. Na segunda-feira, dia 14, eu vou ter o prazer de mediar um painel chamado Tecnologias a Serviço do Seu Bolso. Então a gente vai falar lá com pessoas de startups, de aplicativos que te ajudam a organizar suas finanças e a investir melhor. O evento é gratuito aqui em São Paulo, na sede do Cubo, vai ser das 9 ao meio-dia. O Cubo fica na Casa do Ator 919, lá na Vila Olímpia. É gratuito, mas você precisa se inscrever. Então entre no site aí da Semana ENEF e faça a sua inscrição. Te espero lá, hein? Ótimo. Então, vamos ao tema? Vamos lá. Boa Gabriela, tarde. Muito obrigado por ter vindo. Viu? Obrigada, eu fiquei surpresa e honrada, né, em ser a primeira mulher aqui no F5, então, interessante, bem bacana. Pra gente uma honra que seja só a primeira, viu? Então, precisamos assim de seja. muitas outras. Sim. Mas, começando um pouquinho, Gabriela, conta pra gente um pouquinho da Zenvia. Como é que vocês começaram? Eu sei que já é uma empresa que, apesar de estar sempre em inovação, anos. já tem 15 anos, tem bastante tempo. Vocês estão agora nessa parte de chatbot, mas certamente há 15 anos atrás não era chatbot não era. no business. Como é que foi essa trajetória? Na verdade, toda a trajetória da Zenvia começou por um objetivo muito interessante, que era melhorar a interação entre a empresa e os consumidores. Sempre foi isso. No fim das contas, a gente sempre foi mudando a forma de fazer isso. E a gente começou isso com SMS, que era uma tecnologia simples, na época desconhecida. Eu me recordo que as pessoas, quando a gente ligava para oferecer o produto, eles não sabiam nem o que era SMS, né? Hoje em dia é mais do mesmo, né? Como pão, assim, é muito simples. E a gente começou assim, numa empresa muito pequena. E a gente era o menor de todos os concorrentes na época. A gente hoje é o maior de todas as empresas desse nicho de SMS. E ao longo desse caminho a gente foi conseguindo descobrir que não é a empresa quem manda nessa relação. Quem manda nessa relação é o consumidor. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a empresa definia sua estratégia e o consumidor tinha que ir até ela porque a informação era escassa. E hoje em dia, não. Hoje em dia, quem manda para onde a marca vai é o consumidor. O consumidor migrou do Facebook para o Instagram. Então, agora todo mundo tem que ir para o Instagram. Perfeito. Então, foi nesse entendimento do consumidor, que a gente fala, né, do consumidor 3.0, e por consequência, na adaptação que as empresas tiveram que fazer para lidar com esse consumidor, que surgiu essa ideia de ressignificar o nosso portfólio de produtos. Porque hoje a gente tem um grande número de empresas que a gente atende mais de 5.000 empresas. A gente
faz mais de entre 300 e 400 milhões de interações com pessoas todos os meses, usando SMS. E a gente continua relevante o SMS? Muito, não para de crescer. Que legal. Ele cresce ainda. Impressionante. É impressionante. A impressão que eu tinha é que ele estaria numa descendente com a parte de chats, etc. Não, ainda não, ele ainda é extremamente relevante porque é uma tecnologia de fácil acesso nas nossas regiões do norte, do nordeste, onde a penetração dos smartphones e das redes de dados é mais limitado. Tem muito mercado. E ainda aqui existe também essa diferenciação, porque uma coisa é vocês quererem falar com uma empresa. Isso é o que a gente chama de chatbot receptivo. Outra coisa é a empresa ainda precisa falar contigo, por alguma razão. Eu quero te entregar um colchão que tu comprou, eu quero te cobrar uma dívida, enfim. Se o one way, de um lado só, o SMS é mais... Como é que eu te encontro mais facilmente? Mais fácil. No meu celular. No teu celular, né? Como a gente ainda não tem o WhatsApp aberto para as grandes corporações, a gente tem o WhatsApp aberto só para os small business e tal, o SMS ainda é uma grande alavanca, né? Uma taxa de abertura absurda, né? Que ela gira em torno de 95%. Então, tem muita conversão aí, né? Muitos processos, é mais assim, no olhar da empresa querendo falar contigo. Só que daí, lá por fevereiro de 2017, a gente ficou pensando como é que a gente fazia para enriquecer essa conversa, essa comunicação, porque começou a não bastar mais só eu te falar. E aí? Eu quero saber a continuidade disso tudo. E a gente ficou pensando como é que a gente junta isso que a gente já tem, que é super legal, que é esse super acesso nas empresas, que é esse grande volume de tráfego que a gente tem, para ser mais aderente a esse novo consumidor. A inovação e tudo mais. Né? Exatamente. Então, a gente conseguiu perceber que se a gente criasse uma plataforma que fosse um hub desse universo que não para de crescer, né, de se transformar, porque tu não acaba nunca, né? Uma hora é Facebook, outra hora é outra coisa, e assim a gente tem que ir atrás. A gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade de pegar e fazer esses processos que hoje são one-way, né? Só eu vou, para ser two-way. Então, hoje a gente manda SMS, por exemplo, um caso bem interessante é o caso de cobrança. Eu te mando um SMS que tem um link lá da empresa, tu clica ali e tu renegocia tua fatura, tu já consegue pegar teu boleto, tu atualiza teu boleto, tu faz tudo ali, daí eu saio, eu te transbordo de um ambiente offline, que é o SMS, para um ambiente online. E o que a gente consegue fazer, que eu acho que é o mais interessante, é trabalhar essa questão da acessibilidade aos dados, porque pelas nossas várias conexões com muitos parceiros, enfim, se tu clica no nosso link lá no SMS, digamos para o Norte e Nordeste, que não tem acesso a dados, aquele link é gratuito. Então, o usuário não paga nada e ele tem essa negociação. Para o banco é super positivo, né, para a empresa. Então, essa foi o grande pensamento que a gente teve, que é diferente da maioria das empresas de chatbots, que pensam muito num olhar do receber a demanda. Uma ferramenta aparentemente ultrapassada tem como inovar lá dentro, né? Tem, que é o tem, SMS. sempre que tem. Legal. Então, essa foi a nossa grande... E aí agora vindo para o chatbot, acho que a primeira geração ele é por escrito, né? E aí muita gente sequer sabe que está falando com o robô do outro lado. Agora vem a voz. A voz. Eu ligo para alguém e sou atendido por um robô. É um desafio maior? Muito, muito maior. Porque se hoje a gente já tem dificuldade de tratar múltiplas intenções ou entender, digamos que eu redigindo, normalmente a gente cuida mais das palavras que a gente vai usar, a gente escreve de uma forma mais correta, tem menos regionalismo envolvido. Como eu brinco, eu sou do Sul, Sim. mas eu não escrevo ba e tchê, mas eu falo ba e tchê, né? Então, se eu estivesse fazendo um chatbot por voz, Sim. esse chatbot teria que saber tratar coisas mais específicas, Sim, né? Gírias, os regionalismos. Exato. Então, tem uma dificuldade, inclusive pela nossa banda de telefonia, que ela não é muito boa. Então, a qualidade de sinal que vai, de voz que chega do outro lado para ser tratada não é assim tão boa. Então, eu tenho muito ruído, não é limpo, o que faz com que tu fale uma palavra, ele entenda uma outra coisa, enfim. Então, a gente tem muitos desafios, tanto de estruturação de dados do lado da empresa, quanto tecnológicos e de infraestrutura que a gente tem que vencer ainda, né, no Brasil e no mundo também, não é fácil para nenhum lugar. Então, a gente ainda está iniciando essa onda dos chatbots por texto,
que ainda engatinha, a gente tem muito para aprender, ainda mais quando a gente está falando de um chatbot que ele não é guiado, que a gente chama assim, por exemplo, tô falando contigo, tô te dando opções, isso é fácil de fazer em chatbot. Mas quando eu te faço uma pergunta e te dou a opção de tu escrever o que... Pode vir qualquer coisa e não necessariamente eu tratei isso lá na minha base de inteligência, né? Então, pensa eu ter que conseguir tratar tanto essas múltiplas opções de contextos e necessidades e tratar a voz em cima disso tudo. Então, acho que a gente ainda está, pelo Gartner, a gente ainda está longe disso acontecer assim, num modelo menos rocket science e mais real, gerando resultados, assim. Então, a gente está um pouquinho longe. Uma outra dúvida que eu sempre tenho, assim, a gente está falando com o chatbot, como é que você treina ele para estar falando com gerações diferentes? Então, assim, até pelas palavras e tudo. Quando eu estou escrevendo, eu vou escrever de um jeito. Quando eu vou falar de um jeito. Minha filha de 10 anos vai falar e escrever de uma forma totalmente diferente. Sim. Tem como reconhecer isso e tratar diferente para que você venha informação mais fácil? Tem que literalmente treinar. A gente fez um teste lá na Zenvia. Além de conseguir treinar a forma de falar, tu também tem que treinar o robô para ele ser esperto, né? Saber reconhecer uma meia frase, um erro de português. Ele tem que ser treinado. Para um bot simples, tu já tem que conseguir... A gente fez um que era só de diálogo simples, assim, bom dia, qual é a temperatura? Ele era bem simples. A gente teve que fazer mais de 200 linhas de treino para ele. E ele era simples, então... Imagina, quando vai pro real, tu vai pro real, falam de enorme, múltiplas formas. Tem uma tecnologia que a gente está usando agora, que ela é um pouco mais simples, que ela é de pergunta e resposta, só que ela consegue identificar fragmentos da tua pergunta e ir lá na base de dados para ver se eu encontro aquele fragmento na minha base. Ela é mais simples, ela é bem efetiva, só que ao mesmo tempo eu corro o risco de tu tá querendo saber, tu tá me criticando, por exemplo, o seu preço está muito caro. E pelo fato de eu ter escrito preço, ele vai perguntar qual é o preço lá para a base de dados. Então, tu tem que negativar, é meio que a mesma linha de um AdWords, quando tu negativa palavras, é um pouco assim que funciona isso tudo, mas é complexo, não é simples. Por isso que a nossa sugestão é tentar usar essa parte de inteligência artificial onde realmente ela faz sentido. Para tratar um erro, para tratar quem tu és, para a partir daí trazer uma linguagem mais apropriada para o teu sentimento e direcionar para um bloco de fluxos guiados mais aderente a ti, né? Mas tentar o máximo possível trabalhar com esse fluxo guiado, ele é mais fácil, gera menos decepção para o consumidor, porque tu tentar falar com um chatbot que não consegue, é um negócio irritante, né? E até já pegando essa dica, que a gente tem visto também muitas empresas começando a fazer chatbots internos, aí você treina e depois daí você joga para o mercado. Né? Então, assim, essa talvez seja uma das formas mais comuns hoje que as empresas começam a fazer chatbot. Eu acho que tem duas coisas que a gente tanto observa quanto a gente vem sugerindo. Uma delas é essa, tu treinar dentro de casa. É porque você está mais protegido, você tá mais protegido. A gente, por exemplo, está fazendo um agora lá no nosso, que é nosso, de qualificação de leads dos nossos clientes, do site da Zenvia. E a gente está tentando, como a gente brinca, derrubar o chatbot nós mesmos ali, né? Nós contra ele, tipo, a gente vai te ganhar. Então, não é mais ou menos isso. E uma outra dica que a gente dá é não tenta resolver o mundo. Não dá, num primeiro momento. É step by step, porque o que a gente percebe é que eu chamo de árvore rasa. Quando tu tenta resolver todos os contextos, todas as intenções, pensa num contexto de e-commerce. Se eu tentar ter um chatbot que sabe vender celular, sabe vender secador de cabelo, sofá, né? Ele tem que saber muita coisa. O universo de conhecimento dele tem que ser muito vasto. Então, o que a gente sugere é, por exemplo, pega teu site, olha teu mapa de calor, vê quais são as partes de maior consumo, maior tempo de visita dentro de uma página, enfim. Olha aquilo ali, tá, então essa aqui é a página mais importante para eu colocar um chatbot. E ali tu faz um chatbot bem contextualizado, uma árvore longa, aprende aquele, melhorou aquele, porque não é a primeira vez que tu vai acertar. Na primeira vez a gente
dá uma patinada. Mas precisa começar. Precisa começar. Precisa errar PDCA direto, né? A gente até tem um time lá na Zenvia que fica fazendo esse PDCA. A gente tem um cliente que está muito feliz com o resultado dele, que é 35% de retorno dos SMS que a gente disparou para um grupo a gente fez um piloto lá, a gente disparou SMS para confirmação de entrega. Tu vai estar em casa, tal, se você não tiver, ou estiver, clica aqui e vamos falar, né, pelo chatbot. Ele teve 35% de efetividade. O cliente achou ótimo. A gente não. A gente quer mais, né? A gente quer que chegue nos 45, nos 55 e a gente está lá com um time dedicado a fazer teste AB, qual é o ponto de fuga dessa conversa, onde é que o cliente desistiu dela, porque isso vai fazer com que a gente consiga ter aprendizado. É que nem fazer um site, né? Tentando olhar para um contexto mais antigo, tu faz um site, tu olha a navegação, vê onde é que o cliente sai, onde é que ele continua, onde é que ele converte. É a mesma lógica, a gente tem que conseguir ter isso e testar situações diferentes. Por exemplo, eu vou falar contigo de uma forma mais amigável ou de uma forma mais séria, enfim. Tudo isso tem diferentes conversões. Era isso que eu queria te perguntar do próprio olhar humano que a gente estava falando na abertura. Uma coisa é ele ser totalmente eficiente. Outra coisa é desligar uma coisa. Então eu desligo o telefone e falo, resolvi meu problema. Outra coisa é resolvi meu problema e estou feliz, estou encantado, estou satisfeito. Como é que aprende a fazer isso? O robô já faz isso? A gente já está nesse... Ainda não. Não, ainda é um humano. Todo mundo sabe que está falando com o robô quando está falando com voz hoje. Quando está falando com voz? Sim, até porque a voz não é uma voz tão humana assim, né? Se tu falar com uma Alexia, por exemplo, que eu acho uma das melhores experiências, das que eu já experimentei, uma das melhores experiências, tu ainda sabe que tu está falando com o robô. Tu ainda sabe que tu tem que falar pausadamente, tu ainda sabe que tu tem que falar perto do microfone. Então, não é tão fluido quanto falar com uma pessoa. Nosso grande desafio é conseguir fazer com que o cliente ele consiga resolver o problema dele fim a fim dentro da instância do chatbot. E esteja satisfeito. E esteja satisfeito. Essa busca da satisfação do cliente é uma coisa muito importante. A gente tem lá como hábito, a gente não cobra isso dos nossos clientes, porque o nosso modelo de negócio ele é pela conversa, independente da quantidade de linhas dessa conversa, justamente para a gente ter uma melhor experiência de usuário. Lá no final das conversas a gente coloca como foi a sua satisfação com essa experiência, como você achou legal conversar com esse robô, enfim. Teve um que a gente fez essa pesquisa e 90% disse muito legal, foi ótimo. Então, tem alguns que não vai tão bem assim, mas tem casos e casos. E acho que depende um pouco até como eu estava falando das pessoas, né? Vou pegar o exemplo da minha filha, vou pegar o exemplo da pessoa mais velha agora, né? Sim. Então, assim, a pessoa mais velha às vezes quer conversar um pouco mais, quer um pouco mais de interação, papo, bater papo, né? Atenção, não sei. Eu já resolvi o problema que a gente estava falando, vamos para a próxima. Eu não gosto de voz, eu prefiro... A Apple de vez em quando faz uns memes com a Siri, né? Tipo, no carnaval, pergunta para ela se ela gosta de samba. Isso viraliza, né? E acho que é uma maneira de ir fazendo a gente achar engraçadinho e falar com o robô, né? Deve ter alguma coisa por trás dessa estratégia. Mas, assim, eu não tenho dúvida de que isso é o futuro. Não tenho a menor dúvida. Acho que, como toda tecnologia, ele tem uma curva de aprendizado. E não é só de aprendizado de tecnologia. Eu acho que isso é o mais importante. É um aprendizado de negócio, porque a gente tem que conseguir... A empresa tem que se adaptar àquele novo mundo. Hoje em dia, tu ainda fala de chatbot, às vezes alguns acham que você vai me dar mais custo no início, com certeza. Mas se tu pensar com médio prazo, ele vai te reduzir custos muito rapidamente. Ou a médio prazo você vai game over para sua empresa porque todo mundo está usando e você ficou para trás. Exatamente. Então tem uma questão dos early adopters, né? Aqui no Brasil os bancos estão sendo os melhores nesse momento, assim, tem mais dinheiro também, tem capital para investir nesse tipo de experimentação. O varejo ainda está tentando, mas ainda naquelas margens pequenas eles têm pouco para errar. Mas tem eu não tenho a menor dúvida de que o chatbot vai ser o nosso novo site. Já tem empresas que hoje substituíram seus sites por conversas guiadas, fica muito mais assertivo, eu consigo te converter com mais facilidade. A gente acredita nisso, né? Até tenho lá sacaneado com o meu time que a gente tem que ter um desses. Ótimo. Então chegamos ao final aqui, né? Passa rápido, né? Passa rápido. A gente vê, já passou, né? Eu falei que eu falava bastante. Bastante e bem, isso é o que mais nos importa. Né? Ótimo.
Não, acho que é isso. Muito obrigado pela tua disposição, por ter vindo aqui dar essa aula para a gente de como é que funciona o chatbots e como é que vocês fizeram isso aí na Zenvia, de sair de SMS para ir, ou melhor, para ter o SMS também, mas ao mesmo tempo estar desenvolvendo uma outra coisa. É rentabilizar, né? Pois em cima. Então acho que é importante para a gente. E acho que é isso. Valeu. Obrigado, volte. Obrigado. Vamos combinar mais vezes. Combinar mais pra frente. Agora convite. Eu ainda vou deixar o desafio com você, já fiz com os outros. Eu ainda quero entrevistar um robô aqui. Desafio lançado, vamos tá bom? Vamos lá. Você vai gostar de assistir, né? Quem sabe, logo a gente vai conseguir isso aí. Por enquanto, a gente vai falando com os humanos, né? Vamos aprendendo. Grande abraço, até semana que vem. Tchau, obrigado. Me chamo Rodrigo Cohen, eu sou analista da Rico Investimentos. Eu estou aqui hoje para te chamar para o evento que promete ser o maior encontro de traders da América Latina. Estou falando do Master Trader. Você vai ter oportunidade durante 2 dias de aprender e conviver com referências no mercado. Ao se inscrever, você já recebe 14 cursos completos do InfoMoney. É só clicar no link para mais informações. Não perca!